Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático. Êxodo 14, 13. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Um novo mês e mais um dia do nosso versículo comentado temático. E o tema deste mês é Não temas. Durante este mês de julho, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando conosco e vamos aplicar esta palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra e permita que Deus fale com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático Não temas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração aberto para receber a Tua palavra. Sabemos que muitas vezes enfrentamos situações em que parece não existir uma saída. Momentos em que o medo tenta dominar os nossos pensamentos e a insegurança tenta enfraquecer a nossa fé. Mas hoje nós queremos, Pai, aprender através das Escrituras que o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando estamos diante de grandes desafios. Abre nosso entendimento para compreendermos a tua mensagem neste versículo. Fortalece o nosso coração para confiar em ti, esperar no teu agir e reconhecer que a tua mão continua conduzindo aqueles que pertencem a ti. E que esta palavra produza fé, esperança e transformação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, dia 11, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático de hoje, que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Gratidão, Senhor, por tão maravilhosa palavra. O texto que acabamos de ler, de Êxodo 14, 13, acontece em um dos momentos mais marcantes da história do povo de Israel, a saída da escravidão do Egito.
Depois de aproximadamente 400 anos vivendo como escravos, Deus levanta Moisés para conduzir o povo rumo à liberdade e ao cumprimento da promessa feita a Abraão. Após as 10 pragas enviadas sobre o Egito, Faraó finalmente permite que Israel saia. O povo parte conduzido pela direção de Deus, representada pela coluna de fogo durante a noite. Porém, no caminho, Deus permite que Israel chegue a um lugar aparentemente impossível, diante do Mar Vermelho. A situação parecia sem solução. À frente estava o mar, atrás vinha o exército de Faraó, que havia mudado de ideia e decidido perseguir o povo. Ao redor, o deserto limitava as possibilidades de fuga. Humanamente falando, Israel estava encurralado. E diante daquela situação, o povo começa a olhar para a circunstância e se desespera. Eles questionam Moisés, dizendo que seria melhor ter permanecido no Egito do que morrer no deserto. Mas Moisés, guiado por Deus, responde uma palavra de fé: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. A resposta de Deus não foi primeiro mudar a situação externa. Antes de abrir o mar, Deus precisava tratar o medo dentro do coração do povo. Esse momento revela uma grande verdade espiritual. Antes de Deus abrir caminhos ao nosso redor, muitas vezes Ele precisa fortalecer a nossa confiança nele. Tá difícil? Pense nisto. Deus está falando com todos nós neste momento. E essa palavra é muito forte, tanto quanto a passagem do Mar Vermelho. Deus quer tratar com cada um de nós de uma maneira muito especial no dia de hoje. O Mar Vermelho representava o limite humano, mas também seria o cenário onde Deus revelaria o seu poder. O povo enxergava um fim, Deus enxergava um caminho. O povo via o exército chegando, Deus via uma oportunidade de mostrar que ele era o verdadeiro libertador de Israel. É nesse contexto que aprendemos o significado profundo do não temas. Não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus continua presente, mesmo quando os problemas parecem maiores do que nós. Vamos comentar este versículo verso a verso. Na primeira frase está escrito: não temais. O povo de Israel não estava apenas com medo, estava encurralado. A mente humana naquele cenário só via 3 possibilidades: voltar para a escravidão, morrer no deserto ou ser destruído pelo exército do Egito que vinha logo atrás. Mas Moisés traz uma chave espiritual: não temais. Isso não é negação da realidade, é uma mudança de foco.
o segundo verso está escrito: estais quietos. Aqui não é uma passividade emocional, é cessar a ansiedade que tenta resolver o que só Deus pode resolver. É como se Deus dissesse: pare de lutar com o que você não controla. Entendeu? No terceiro verso está escrito: vede o livramento do Senhor. O livramento não seria produzido pelo povo, mas revelado por Deus. Ou seja, o que é impossível para o homem é palco para o agir de Deus. Ô glória! E aí o versículo encerra: que hoje vos fará. Deus trabalha no tempo exato, nem antes, nem depois. Ele trabalha hoje. O medo sempre diz: vai demorar. A fé responde: Deus age no tempo perfeito. Ô glória! Ô glória! E aí, na sequência, só está escrito: porque aos egípcios, os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Porque aquele exército, aquelas pessoas que estavam ali naquela perseguição, eles iriam se afundar no Mar Vermelho. Por isso não mais seriam vistos. Tá? Muitas pessoas vivem experiências parecidas. Portas fechadas, decisões impossíveis, pressão de todos os lados, sensação de estar encurralado, às vezes realmente encurralado. Mas este texto revela uma verdade espiritual profunda. Deus não precisa de caminhos abertos para agir. Ele abre caminhos aonde não existem. É muito forte. Esse Deus é tremendo. É tremendo. Confie, confie. A lição central deste versículo é que o medo cresce quando não vemos saída com os olhos naturais. Mas a fé cresce quando entendemos que Deus trabalha justamente onde não há saída humana. Vamos praticar juntos esta palavra no nosso dia a dia? Diante das situações difíceis da vida, muitas vezes a nossa primeira reação é tentar encontrar uma solução imediatamente, controlar todos os detalhes ou agir movidos pela ansiedade. Mas Êxodo 14:13 nos ensina um princípio espiritual importante. Antes de agir pelo medo, precisamos aprender a confiar no agir de Deus. Hoje, quando você enfrentar uma situação que parece sem saída, pratique estes passos. Primeiro, não permita que o medo seja a sua primeira resposta. O povo de Israel olhou para o exército de Faraó e imediatamente pensou na derrota. O medo sempre tenta nos fazer enxergar apenas o problema. Antes de qualquer reação, apresente a situação a Deus em oração e lembre-se: a circunstância pode ser grande, mas Deus continua sendo maior. Oh, glória! Segundo, pare de carregar sozinho
aquilo que pertence a Deus. Estai quietos não significa ficar parado sem fazer nada. Significa reconhecer que existem batalhas que somente Deus pode vencer. Faça a sua parte com responsabilidade, mas entregue ao Senhor aquilo que está além das suas forças. Terceiro, treine o seu olhar para enxergar o livramento de Deus. Muitas vezes queremos ver primeiro a solução para depois confiar, mas a fé funciona ao contrário. Nós confiamos em Deus antes de vermos o resultado. Pergunte a si mesmo: o que esta situação está tentando me ensinar sobre a fidelidade de Deus? Quarto, lembre-se dos livramentos que Deus já realizou em sua vida. O povo de Israel havia acabado de ver Deus derrotar o Egito através das pragas, mas diante do mar esqueceu o poder que já havia experimentado. Nós também podemos esquecer rapidamente aquilo que Deus já fez. Por isso, mantenha viva a memória das respostas que Deus já fez. O Deus que abriu caminhos antes continua sendo o mesmo Deus hoje. Não se esqueça. Não se esqueça. Então, quando surgir uma preocupação ou uma situação aparentemente impossível, faça uma pausa e declare com fé: eu não vou ser governado pelo medo. O Senhor está comigo e Ele sabe abrir caminhos onde eu não vejo saída. Volte o vídeo e escreva a frase para você repeti-la todos os dias. Depois disso, entregue a Deus em oração aquilo que você não consegue controlar. Não se esqueça, o mar pode estar à sua frente. O problema pode parecer grande, mas o Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo o mesmo Deus que conduz a sua vida hoje. Que a palavra do Senhor fortaleça a sua fé e guie os seus passos. E se essa palavra de hoje realmente falou com você, compartilhe este estudo com alguém que esteja enfrentando uma situação difícil e precisando lembrar que Deus ainda está no controle. Vamos orar? Senhor Deus, em momentos onde não vemos saída, ensina-nos a confiar em Ti. Silencia a ansiedade do nosso coração e fortalece a nossa fé. Que possamos aprender, Pai, a descansar enquanto o Senhor trabalha. E que nunca esqueçamos, quando tudo parece fechado, o Senhor continua sendo o Deus que abre caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guie. E continue acompanhando a nossa série Versículo Comentado Temático Não Temas, porque a cada dia vamos conhecer uma nova passagem da Bíblia, onde Deus revela que a sua presença é maior do que qualquer medo. Gratidão.